famílias estão endividadas. Sair do vermelho não é fácil, exige muito foco e disciplina. Hoje eu conversei com o educador e terapeuta financeiro Reinaldo Domingos e ele deu boas dicas sobre como recuperar as contas. Nós estamos com um problema hoje de saúde financeira. Não existe hoje nenhum tipo de orientação. A educação financeira que nós tivemos praticamente foi zero, porque ninguém ensinou como administrar seus recursos financeiros. O dinheiro é um meio, trabalho é um meio, estudo é um meio. Para que serve o dinheiro? Para realizar sonhos, desejos. E lógico, num plano real, que há mais de 20 anos ele foi criado, veio junto com ele o crédito fácil. E aí sim o brasileiro começou a ter muitos problemas, porque não estava educado financeiramente, ou seja, não sabe priorizar os seus sonhos. Pega o dinheiro todo e gasta, desde criança ele aprendeu isso. É óbvio que ele vai usar todo o seu limite, só que os limites dessa dívida são sempre superiores ao valor que ele tem efetivamente de ganho. Então imagine que a pessoa ganha 3 mil reais, ela tem 6, 9, 12 mil reais de crédito no cartão de crédito, no cheque especial, as financeiras concedem, então ele tem 3, 4 cartões de crédito, isso tudo vai levando ele ao descontrole. A relação com o dinheiro está muito ligada ao emocional também, né, de cada um, né? Totalmente, principalmente quando a gente está numa situação mais assim, amarga da vida, recebeu uma decepção, algum problema, então ela vai buscar o quê? A compra não consciente, então você sai comprando, até porque você não tem o dinheiro, mas não precisa de dinheiro, então ela compra o que não sonhava, com o dinheiro que não tem, para impressionar quem conhece e às vezes quem nem conhece. E existe, pior ainda, quando a pessoa chega no ponto não de endividado mais, mas de inadimplente, né? Qual a diferença? Como que a gente pode explicar, Reinaldo? Nós temos 4 situações que o brasileiro, a família brasileira pode se enquadrar hoje. Ou ele está numa situação de investidora, família investidora, guarda dinheiro, consegue fazer isso. Ou está numa situação de equilíbrio, não tem dívida, mas também não guarda dinheiro. Ou está numa situação ainda de endividamento, ou seja, está endividado, mas paga em dia, está controlado, ou está inadimplente. Este aqui é quando você não paga mais as suas contas, as suas obrigações. E neste caso, e também do endividamento, num momento como esse de crise, é a hora de operação de guerra. Vai ter que fazer faxina financeira, não tem alternativa. Aí entra um ponto importante, a célula chamada família. De nada adianta eu, provedor, que ganho o salário, que levo para dentro da minha casa, se eu não corrigir os hábitos da minha casa, da minha família. A criança tem que ser envolvida, o jovem tem que ser envolvido, os pais, se tiver a voz junto, todo mundo. Pode até um cachorro lá na mesa, não tem problema nenhum. É uma brincadeira, mas é isso mesmo. A gente tem que pensar em sentar e conversar com a família. Apresentar o problema, a situação que está acontecendo e o que nós estamos mudando em 2016 com relação a 2015 e 2014. Essa inadimplência, ela pode gerar um certo desespero, né? Da pessoa achar que nunca vai sair uma espécie de buraco, né? Daquele buraco de que não vai conseguir recuperar o seu saldo positivo. E você falou de uma estratégia de guerra, né? De uma operação de guerra. Como funciona? Como que a gente pode explicar essa operação? Qual o primeiro passo, né? Olhar para dentro dos seus custos de vida, efetivamente, e tomar decisões muito fortes no que se refere aos hábitos de consumo. Mas tem um antídoto melhor do que você cortar gastos. O corte de gastos é um efeito daquilo que é o mais importante, que são os propósitos de vida, sonhos. Quando a gente coloca para dentro de uma reunião familiar, não dá para falar assim, filho, filha, mulher, marido, nós vamos sentar amanhã e vamos cortar gastos. Eu assisti na televisão e fiquei na internet e agora eu sei que tem que cortar 20, 30, 40% de gastos, porque eu vi Reinaldo Domingos falando, está tudo certo, vamos cortar gastos. Ninguém vai sentar nessa reunião. Nós temos que fazer diferente. A reunião para amanhã, nós vamos falar sobre nossos sonhos, nossos desejos, nossos propósitos de vida. A família precisa saber o que o filho, o que a mulher, o que o marido, o que o cônjuge quer realizar. Qual o desejo? Este é o antídoto para um consumo não consciente. Eu só posso deixar de gastar energia elétrica e água tomando um banho mais curto quando meus filhos, a mulher, o marido, tem clareza que a economia daquele chuveiro que você está tomando mais curto, aquele banho, tem um impacto direto na conta de energia, de água, mas para um propósito chamado sonho.
Sim. Quando o filho estiver tomando um banho e estiver demorando, você bate na porta e fala assim: filho, olha o seu videogame, olha a sua bola, olha a sua boneca. Você vai tomar decisões em cima do psicológico, o modelo mental passa a ser o prioridades aquilo que você sonha e não mais só cortar despesas. Aí sim, o sabedor que eu quero registrar quanto é que eu quero, ah, eu quero uma bicicleta, uma bola, quanto custa, quanto eu vou guardar, em quanto tempo. Aí sim, eu estarei tomando decisões conscientes e mais, com motivação total da minha família. Aí sair da dívida, sair da inadimplência é muito mais fácil, e aí todo mundo motivado. E sair da dívida também é um sonho. As planilhas financeiras, elas são fundamentais? Aquele hábito de anotar os gastos diários e de ver o quanto que você gasta no cafezinho, isso realmente é fundamental? Mais fundamental é você saber que tem coisas mais interessantes que tomar 10 cafezinhos no dia. Mas tomar um cafezinho de vez em quando é muito bom também. Então, peraí, tem que ter um bom senso, né? É óbvio que você sair fazendo cortes sem critérios e sem saber por que eu estou cortando já começa errado. Agora, não podemos ficar escravos de anotação. Então nós somos cuidadores psíquicos das pessoas, ou seja, nós precisamos cuidar principalmente desse comportamento que está errado, que eu estou consumindo mais do que eu estou permitido. Então é preciso que às vezes eu tenha ferramentas. O que é essa ferramenta? Vamos fazer por 30 dias, anotar tudo que a gente gasta, todo mundo na casa, por tipo de despesas. Supermercado, quantas vezes eu fui? 3, tem 3 anotações no supermercado. Água, uma só. Energia, uma só. Mas eu tenho que anotar também uma só. Tem que anotar, porque aqui eu vou ter ações em cada uma dessas despesas para cortar ou eliminar esse gasto. Muitas vezes o excesso de 20, 30 pode ser eliminado pelo menos os 30%. Ou aquela que você fala, vou eliminar tudo, pode ser também. Mas é importante que isso não se torne uma rotina. Esse é o perigo. Ficar escravo da anotação, aí você passa a não ser um diagnóstico. Chamamos isso de uma fotografia da sua vida financeira por 30 dias. Como está a sua vida financeira por 30 dias? O que eu consumi, em que consumi, quanto consumi, aí tudo é uma foto. Olha, eu estou gastando muito nisso, somado todas as minhas despesas, mais as prestações de dívidas que eu tenho, somam-se mais do que eu ganho. Para tudo, sinal vermelho, operação de guerra mesmo, vai ter que reduzir tudo. Eu acredito muito na conscientização, na reflexão familiar, no aspecto do modelo mental. Eu não adoto para a continuidade, né, desse processo de ficar anotando sempre, não. Até porque se eu continuar anotando sempre, já não é mais um diagnóstico de um período da minha vida. Sim. Já é um hábito e aí eu fico escravo da anotação. Então o diagnóstico financeiro tem que ser por 30 dias para aquelas pessoas que têm salário fixo e 90 dias para aquelas pessoas que têm salários variáveis. Segundo passo, estabelecer as prioridades, os sonhos e fazer exatamente o que eu quero fazer na Terra. Vim ser para ser feliz. Já que dinheiro é meio, eu vou usar ele para ser feliz. Mas para isso eu preciso ter sonhos de curto, médio e longo prazo. Para nós adultos, até 1 ano, curto prazo, médio até 10 anos, longo acima de 10 anos. Para criança, curto prazo, até 3 meses, até 6 meses é médio, acima de 6 meses é longo, porque ela tem muita ansiedade. Sim. Todo sonho tem que saber o que ele custa, quanto vamos guardar em quanto tempo, senão não é sonho, é pesadelo. Fiz o diagnóstico, reduzi meus gastos, estabeleci meus sonhos, priorizo ele, vou para o orçamento. No orçamento eu tenho que priorizar e mudar o modelo mental do meu orçamento. Qual é o orçamento brasileiro? Ganha, gasta, se sobrar faz. Não é esse, vamos passar um corte nesse. Ganha, guarda para os 3 sonhos de curto, médio e longo prazo, individuais ou coletivos da família, e depois vem as despesas. Reinaldo. Essa é a prioridade. Essa é a prioridade. Eu vou pegar o dinheiro que eu recebo do meu salário ou do meu prestação de serviço, se eu sou autônomo, profissional liberal ou empresário, não importa. Se eu sou assalariado, vou pegar uma parte do meu salário, já vou tirar no momento que eu receba. Se eu deixar para o final do mês, não vai acontecer nada, eu não vou ter esse dinheiro. Mas se eu tirar, Reinaldo, eu vou ter problemas para pagar minhas contas. É exatamente isso que eu diagnosticar no primeiro pilar que a gente fala, primeiro passo, é tirar o excesso de tudo isso. Sonhar, fazer o orçamento então seria o terceiro passo, priorizando os sonhos, o sonho de sair da dívida também é um sonho, e poupar.
guardar parte do que ganha sempre. É um hábito que se constrói desde criança. É um hábito que você tem que dar logo para o seu filho um cofrinho de 3 cofrinhos, um de curto, um de médio e de longo, e dentro do cofrinho mostrar para ele que tem sonhos e não dinheiro. Sim. Com isso você constrói uma nova geração, você constrói uma nova família. Não é difícil, mas tem sacrifício e tem uma coisa chamada união familiar. Se a gente não consensar com a família, não tem educação financeira que funcione em nenhum lugar.